Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mostrar a construção dessa mini carregadeira feita à mão. Assistam o vídeo até o final e comentem se isso não é uma obra de arte. Mestre Miu colou o tubo de pressão venosa central cortado com espuma de algodão preta. Depois de algumas bordas finas, e então estampando a quente uma forma listrada uniforme. Ele se transformou em um pneu dominador com vazamento lateral. Que tipo de pneu de veículo de construção grande é esse? Os pneus estão lá. Então o próximo passo é a fabricação do eixo de transmissão. Vic Mestre Miu transferiu os desenhos desenhados para a versão PPC. Dessa forma, uma estrutura de tamanho uniforme pode ser produzida. O eixo de transmissão interno usa seda para penetrar. Instale engrenagens e rolamentos. O design do diferencial não é feito aqui. Em seguida, basta usar a colagem de pressão venosa central 502 para uma colagem em embrulho apertados. A estrutura interna básica é simples assim. A engrenagem de acionamento é projetada com uma sensação de arame combinada com rolamento, para alcançar a aniquilação nuclear perfeita entre as duas engrenagens. Esta é a principal estrutura responsável pela entrada de energia. O mesmo método é usado para fazer dois eixos de transmissão. Observe que o óleo lubrificante precisa ser injetado antes que o alojamento do eixo esteja completamente vedado, e a placa óssea de transferência é instalada nas extremidades do eixo semiaxial de ambas as extremidades. Isso permite a conexão perfeita dos pneus. Neste ponto, os pneus dianteiros e traseiros e o eixo de transmissão estão concluídos. Então você já adivinhou que tipo de veículo de construção Mestre Miu vai construir? Este é o método original de desenho de couro de linha criado por Mestre Miu. Em seguida, recorte os desenhos projetados. Transferência e corte da estrutura de pressão venosa central. E esse é o quadro frontal. Todos os tipos de estruturas complexas e de formato especial são aperfeiçoadas nas mãos do Mestre Miu. Amigos que estão mais familiarizados com veículos de construção deveriam ter adivinhado. Esta é a produção de um carregador. Este é o design da estrutura angular do degrau conectando os quadros dianteiro e traseiro. Furo e insira no rolamento. E esta é apenas a moldura frontal sendo feita. Em seguida ele é conectado e fixado à ponte de transmissão. Basta começar com estruturas complexas. Veja como é difícil fazer. Claro, uma produção mais complexa ainda está por vir. Vic Mestre Miu usou o mesmo método de produção para cortar materiais e criar a estrutura da extremidade traseira. Mestre Miu nunca acreditou em nada 520. Ele só acreditava no 502 em sua mão. Não é muito doce, mas é pegajoso. Uma gota dura para sempre e nunca pode ser separada em 3 segundos. De acordo com a estrutura da junta angular do quadro da extremidade dianteira, a estrutura da junta angular da extremidade traseira que combina entre si é projetada. Em seguida, use a unha caseira para conectar e fixar perfeitamente. Finalmente, instale e conecte o eixo de transmissão e os pneus. Esta é a estrutura do quadro inferior de todo o carregador. Então Mestre Miu usou placa de pressão venosa central para colar uma estrutura de caixa na cauda. E pegue um certo comprimento de vergalhão e coloque dentro da caixa. Você adivinhou? Certo. Esta é uma estrutura de caixa de peso simples. A extremidade traseira da caixa de contrapeso. Mestre Miu cuidadosamente elaborou a estrutura do para-choque. Não olhe para os passos simples. Tudo isso destaca o excelente trabalho manual do Mestre Miu. E então instale um gancho de trailer simples. Os detalhes são muito bem tratados. O próximo passo, a produção do dispositivo de trabalho mais crucial. Vamos primeiro desenhar a estrutura que corta as paredes dos dois orifícios. Para aumentar a resistência da estrutura, Mestre Miu adota uma estrutura de pressão venosa central de 3 camadas para colagem. Faça as marcas de ligação das vigas. A instalação simétrica das duas paredes do furo pode ser colada com precisão. E no meio da viga, está a estrutura onde o balancim está instalado. Ele desempenha principalmente o papel de controlar a inversão do balde. Na extremidade frontal do balancim, é usado para conectar a biela. Toda a produção é basicamente construída reduzindo a escala do carro original. Esta é a conexão básica de toda a parede de trabalho. A produção do balde desempenha um papel crucial em toda a produção. Primeiro, 2 painéis laterais são feitos, estrutura e vontade. Um lado do arco é polido. Em seguida, colamos a borda de medição e a forma endurecida. Esta é a estrutura básica dos 2 painéis laterais. Em seguida, a colagem em branco da placa de revestimento pode ser realizada de acordo com a placa lateral. Algumas etapas simples revelaram a forma básica do balde. Como fazer uma régua de pá. Isto não é moleza para o Mestre Miu. Nesse olhar, a alma de todo balde vem. Então, o anexamos à moldura. E fazer um bom trabalho de conexão e cooperação com a moeda de trabalho. Como é, devo dar um joinha ao Mestre Miu. O próximo passo é projetar e construir o sistema de energia. O motor usa um motor de engrenagem CC de 12 volts para impulsionar toda a carregadeira para frente. Como transferir energia para 2 eixos de transmissão? Então, uma estrutura simples de caixa de câmbio T precisa ser feita. A chave interna é composta por 2 rodas dentadas ligadas por uma corrente. Por fim, sele a placa de cobertura e instale um acoplamento universal em cada eixo de saída.
Fixe a posição da caixa de câmbio. A conexão do eixo à caixa de câmbio pode ser realizada. Esta é a composição básica de toda a transmissão. Também parece muito tecnológico. O movimento da moeda de trabalho requer pressão hidráulica para alcançá-lo. Eu vi Mestre Liu cortando vários conjuntos de tubos de alumínio e aço inoxidável de diferentes tamanhos, usando pressão venosa central para criar tendências. Observe que o orifício de passagem do circuito de óleo deve ser feito aqui. Esta é a estrutura básica do corpo de aço. E o aço inoxidável é usado para fazer o pistão sentir dentro. A cabeça do pistão também é feita de pressão venosa central e instalada com um anel de borracha. Toda a estrutura deve ser totalmente hermética. O mesmo método de produção é usado para fazer 5 sensores hidráulicos de tamanhos diferentes. E instale um em diferentes locais de trabalho. Com a haste hidráulica, como testar a haste hidráulica para funcionar. Em seguida, instale a bomba hidráulica correspondente também. Válvula de distribuição de óleo. Seu princípio de funcionamento é que a bomba hidráulica extrai o óleo do tanque de combustível, pressurizado para a válvula de distribuição. O fechamento do circuito de óleo é conseguido controlando o movimento de queda na válvula de distribuição por controle remoto, para fornecer óleo com precisão às hastes hidráulicas em diferentes posições. Parece complicado? Não foi nada simples. Finalmente, conecte todos os tubos de óleo e ligue a fonte de alimentação. Desta forma, o movimento da moeda de trabalho pode ser realizado através do controle remoto. Agora você sabe por que o sobrenome do Mestre Liu é Liu. O próximo passo foi criar todo o exterior e cabine. A primeira é a instalação e fixação da tampa da cabine. Os detalhes específicos da produção não serão muito demonstrados. Ele também usa uma conexão ativa inconveniente para manutenção e processamento posteriores. A produção da cabine mostra os detalhes meticulosos da operação. O banco do motorista e o volante também estão instalados no lugar. O para-brisa é feito de folha de acrílico transparente para colagem. Pode-se dizer que mostra mãos soberbas e habilidade no nível do Tepper. Neste ponto, a estrutura de todo o carregador está concluída, como apresentar um senso de classe. Em seguida, todo o carregador precisa ser pintado. Para criar um carregador RC Carter com aparência e desempenho. A produção de toda a carregadeira terminou perfeitamente. Este também é todo o processo da New Master, evoluindo um tubo de pressão venosa central simples para um carregador de função completa em 3 meses. Não importa a produção da estrutura ou o trabalho em mãos. Isso é tudo existência impecável no nível do teto. Não só os bebês gostam. Estimasse que os bebês com centenas de meses também vão adorar. Então aqui tá o problema. Como você classificaria Mestre Liu para toda a produção? Venha e discuta isso na área de comentários.